Obra de hoje, A Última Quimera, da Ana Miranda, um romance. Lembrando que Ana Miranda nasceu em Fortaleza, em 51, já publicou Boca do Inferno, que é na verdade a vida do Gregório de Matos Guerra, em 89, ganhou o prêmio Jabuti. E agora, na Última Quimera, ela ingressa na vida do Augusto dos Anjos, o poeta aquele do pré-modernismo, poeta do único livro, O Eu. Bom, esse romance abre com um versinho do Versos Íntimos, chamado A Mão que Afaga é a Mesma que Apedreja, então essa epígrafe do Augusto dos Anjos, e também com um texto espanhol chamado La Quimera, do Jorge Luis Borges, que é o escritor. E detalhe, né, A Última Quimera, ele é um romance que acaba misturando ficção e história, e vai contar a vida do poeta, o paraibano Augusto dos Anjos. Ele mistura tudo, né, o lado pessoal, o amor, a poesia. E paralelo a isso, tem também a questão do que está acontecendo no Rio de Janeiro na época, a questão depois da República, a revolta da Chibata, o duelo clássico que envolveu o Bilac e o Raul Pompeia, enfim. Um cuidado que tem que ter é a narração. A narração é feita em primeira pessoa por um amigo de infância do Augusto dos Anjos, né? Enfim, claro que é fictício, né? Que gosta do poeta, que também é poeta e que curiosamente sente um grande amor pela Esther, que é a mulher do Augusto dos Anjos. E qual é o detalhe? A Ana Miranda, ela se baseou no quê? Num fato histórico para fazer essa obra. O Francisco de Assis Barbosa, ele conta isso numa pequena introdução da edição do Eu. O seguinte, ó. A morte de Augusto dos Anjos, em 1914, teve pouca ou quase nenhuma repercussão na imprensa do Rio de Janeiro, a não ser pelo artigo de Antônio Torres, recordando o poeta com entusiasmo. Dias depois de sua morte, ocorrida em Leopoldina, Orri Soares e Heitor Lima caminhavam pela Avenida Central e pararam na porta da Casa Lopes Fernandes para cumprimentar Olavo Bilac. O príncipe dos poetas, Bilac, notou a tristeza dos dois amigos que acabavam de receber a notícia. E quem é esse Augusto dos Anjos? Perguntou Bilac. Os dois ficam espantados, né? Enfim e tal, não falam nada. E diante do espanto de seus interlocutores, o Bilac insistiu. Grande poeta? Não conheço, nunca ouvi falar nesse nome. Sabem alguma coisa dele? E aí um dos amigos do Augusto dos Anjos, que conhece bem a obra dele, né? Acaba recitando o soneto Versos a um Coveiro. E o Bilac ouviu pacientemente sem interrompê-lo. E depois que o amigo terminou o último verso, sentenciou com um sorriso de superioridade. Era este o poeta? Ah, então fez bem em morrer. Não se perdeu grande coisa. Bom, o que acontece é que nesse romance A Última Quimera, essa história verdadeira de dois amigos e um deles que declama para o Bilac um poema, Versos a um Coveiro, eles vão acabar se fundindo numa só pessoa que vai virar o narrador da história da Última Quimera. Então Ana Miranda substitui os dois da história original, verdadeira, né, por um só, fazendo o narrador. E ela também muda o poema que foi recitado, que na verdade foi recitado Versos a um Coveiro, e ela muda pelo conhecidíssimo Versos Íntimos. Passando aqui, nós vamos para a parte 1, Rio de Janeiro, 2 de novembro de 1914, a plenitude da existência. Passando, bom lembrar que a Ana Miranda faz capítulos curtos, bem esse lado do cinema, né? Enfim. Diz que na madrugada da morte de Augusto dos Anjos, caminho pela rua. Então o narrador em primeira pessoa já se faz presente. Pensativo, quando avista Olavo Bilac saindo de uma confeitaria de fraque e calça xadrez, com bigodes encerados de pontas para cima e pincenê de ouro se equilibrando nas abas do nariz. Bom, o Bilac está perto dos 50 anos, é chamado o príncipe dos poetas, o poeta do amor carnal, agrada muitas pessoas ali, e ele recente é chegado de Paris. E aí o narrador vai ali, quer falar com ele, né? Ele fica todo vou, não quero ser confundido com um oportunista ou com um chaleirista. E aí ele toma coragem, dá boa noite pro Bilac, o Bilac tenta reconhecer o narrador e tal. E aí o narrador tenta puxar assunto, fala sobre Théophile Gautier, um poeta francês que o Bilac gosta muito, né? Passamos a falar a respeito de Banville e logo, por uma associação perfeita, sobre Baudelaire, de quem uma vez disseram que um odor fétido de alcova porca emanava das suas poesias. Chegamos, portanto, onde eu desejava, ou seja, ele quer falar de Augusto dos Anjos, vai chegando por poetas até que chega no Baudelaire, e falar sobre Baudelaire tem o mesmo gosto que falar sobre Augusto dos Anjos. Bom, o narrador daí acaba falando sobre a recente morte do Augusto dos Anjos, né, o poeta paraibano.
Aí o Bilac pede que repita o nome e o narrador repete e o Bilac diz, ó, não conheço. Digo que Augusto dos Anjos foi um grande poeta filosofante, cientificista sim, mas com um abismo dentro de sua alma que leva o leitor de seus poemas às mais profundas esferas da triste humanidade. Aí o Bilac vai perguntar se morreu de tuberculose e tal, e o narrador diz que ainda não sabe bem a causa, mas que mesmo que ele tenha morrido, né, cedo, com 30 anos, Augusto dos Anjos, ele nunca foi tísico, tuberculoso, mas sim asmático. E que o narrador ainda diz, né, que vai logo saber o motivo da morte, porque ele está indo de trem para Leopoldina, que é uma cidade mineira, onde o Augusto morreu, para ver, né, o funeral. E o Bilac já, no meio do caminho, pergunta, então declama um verso do morto aí, né, deixa eu conhecer esse poeta. Passando aqui, aí o que diz o narrador? Sei de cor todos os versos de Augusto dos Anjos. Posso recitar qualquer um deles de frente para trás, de trás para frente, mas nunca conseguirei imitar os modos de Augusto dos Anjos quando declamava, transfigurado sem fazer quase nenhum gesto, usando apenas a voz numa frieza e paixão simultâneas, as sílabas escandidas, os lábios tensos. E qual é o poema que ele vai declamar aqui para o Bilac? É o Versos Íntimos, o conhecidíssimo, que diz: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão esta pantera foi a tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Bom, aí, depois que o narrador termina a declamação, o Bilac tá ali, meio imóvel, né? E o Bilac diz, bom, pois se quem morreu é o poeta que escreveu esses versos, ele diz, então não se perdeu grande coisa. E o Bilac sai caminhando, né? Enquanto o narrador fica imaginando Augusto dos Anjos lá em Leopoldina, gelado, na cama, né? Enfim, e a Esther, a esposa, chorando. Passando, bom, aqui o narrador, ele está sempre pensando na Esther, na esposa do Augusto dos Anjos. E aí ele gosta de ir no passeio público no Rio de Janeiro, enfim, e começa a rememorar, a recordar, né, visitas que ele fez para o Augusto dos Anjos 2 ou 3 anos atrás, claro, quando o Augusto ainda era vivo, né? Ele vai recordar que o Augusto era nessa época professor de geografia, de cosmografia lá no Ginásio Nacional do Rio de Janeiro, morava num sobradinho, enfim, né? Ainda moravam juntos a tia Alice, Bebé e o tio Bernardino. E esse era, na verdade, o segundo lugar onde o casal, né, do Augusto e a Esther moraram. E depois eles vão viver em várias outras residências, mas sempre pobres, sempre decadentes, né? Depois que eles vão partir para Leopoldina. Numa melancólica peregrinação, não sei se em busca de algo ou se fugindo de alguma coisa. Bom, aí na visita ao sobrado do Augusto, o narrador ele vai achar o Augusto mais velho do que os seus 20 e tantos anos, né? E o Augusto estava lá, altivo e obcecado pelo enigma da morte. E aí o narrador vê um piano e tal, parecia que tinha alguém ali, e já começa a fantasiar Esther tocando. Só que daí quem surge é a tia Alice, fecha o piano e tudo mais, né? Então aqui nós temos que cuidar, o narrador está sempre falando de Esther, sempre pensando em Esther já bem no começo do livro. Aí o Augusto vai deixar o narrador a par de tudo que está acontecendo na Paraíba, enfim, as agitações políticas, o movimento armado e tal. E o Augusto ele recebe as cartas da mãe e fala assim de vários familiares, né? Sim, me lembrava de todas aquelas personagens, embora os nomes recriassem pessoas diferentes, distantes e materiais, como se estivessem todas mortas, as quais eu podia ver apenas através de uma espessa neblina. Para Augusto, ao contrário, era como se estivessem ao seu lado, em carne e osso, respirando e falando. Ele vivia voltado para o seu passado. Passando aqui, bom, aí eles começam a conversar, enfim, o Augusto e o narrador, né, conversamos sobre o tempo em que éramos crianças e passávamos férias juntos no Pau d'Arco. Detalhe, então o narrador é amigo de infância do Augusto dos Anjos, lá ainda na Paraíba, então a gente fica sabendo que depois eles vêm para o Rio de Janeiro, o narrador tem essa paixão pela Esther, que é a mulher do Augusto. Em seguida, Augusto mostrou-me uma folha de canela onde estava
a escrever com a ponta de um alfinete a palavra saudade que iria mandar para sua mãe. Talvez se estivesse a lembrar do melancólico apito do bueiro no engenho do pau d'arco. Tudo transportava seu passado junto dos pais e irmãos. Foi um desses momentos de abstração e silêncio que a porta da parte íntima da casa se abriu e, com o coração disparado, eu a vi surgir. Surgir quem? Obviamente, a Esther. Passando aqui, aí a Esther entra na sala, cumprimenta o narrador e tal. Ela não era mais a moça colorida, leve e alegre de antes. A moça que morria e cultivava flores nas janelas e nos jardins. Naquele momento vi sob os seus olhos as orelhas fundas, as suas mãos estavam enrijecidas. Bom, e aí, a partir do narrador, a gente fica sabendo que a Esther já não é mais aquela mulher colorida, bonita de antes. E aí o Augusto diz: pobre de minha esposa, disse Augusto, errou ao casar-se comigo. Perguntei-lhe por que dizia isso. E aí o Augusto acaba dizendo que nele há essa questão negativa para tudo, né? E aí ele acaba contando também a morte do primeiro filho. No dia 2 de fevereiro, às 6 horas da tarde, Esther abortara. Bom, a gente fica sabendo que a criança, né, que morreu e tal, tinha 7 meses incompletos. A Madame Morin, que era uma parteira famosa lá, acaba dizendo, né, que essa criança já tinha morrido há 4 ou 5 dias antes. E essa Morin, ela é a francesa, de prestígio, andava de carrão, de luxo, enfim, ela enriqueceu ali, né? E ela tinha falado, né, sobre a vida da Esther, para ela se cuidar mais e tal. E aí o narrador fica pensando, quem teria pago o atendimento? Já que, enfim, né, eles estão passando dificuldades e essa Madame Morin é uma parteira famosa. Então, para o narrador, não interessa, enfim, né, quem teria pago ou não, porque ele pensa só no perigo da vida que a Esther poderia ter passado ali, né? Passando, aí o narrador começa a imaginar o parto, o sofrimento, a situação do Augusto dos Anjos. Fui tomado por um terrível sentimento de culpa, como se eu mesmo tivesse matado a criança. Não queria que Esther tivesse um filho, ainda mais que fosse de Augusto. Com os dedos trêmulos, tomei um fósforo e acendi um cigarro. Augusto percebeu meu sofrimento e mudou de assunto, falando sobre as aulas particulares que dava, com grande sacrifício e poesia de casa em casa dos alunos para lecioná-los numa cansativa perambulação pelas ruas geladas da cidade. E aí, o Augusto achava que os sofrimentos, né, vinham do inferno, digamos, ele tinha uma visão meio jocosa, meio irônica do inferno, né? Ao contrário do que pensam dele, ele era um homem surpreendentemente bem-humorado, em sua essência mais íntima. Então aqui a gente tem uma camada do Augusto, né, esse lado irônico dele. Ele mesmo se tornava um demônio para escrever seus versos, e os túmulos, os vermes, os esqueletos mórbidos, a noite funda, o poço, os írios secos, os sábados de infâmias, os defuntos no chão frio, a mosca debochada, as mãos magras. Passando, bom, ele ainda pensa na Esther, né? Pensa principalmente se ela está pensando nele. Naquele tempo eu tinha apenas 26 anos, mas meu aspecto era o de um senhor encovado que vivia de roupão nos subterrâneos. E aí o Augusto, ele começa a falar das condições ruins do sobrado, porque entra vento e tal, cheiro de carvão, a poeira vinda dos automóveis, né, das máquinas, dos navios, o cheiro de xixi dos marinheiros, das prostitutas. Ele não falou, mas a proximidade do casal de tios que moravam no andar de baixo estava certamente atrapalhando a intimidade de Augusto, o que devia deixá-lo neurótico. E aí ele tem asma, né? E aí vem com alguns acessos mais frequentes, e o quarto, para complicar, não é espaçoso, não é arejado. Enfim, um número imenso de inadequações naquele lugar, mas ao mesmo tempo me parecia ver a origem dos males de dentro da própria mente de Augusto, fruto da insatisfação de seu gênio, de seu orgulho abalado. E o Augusto, né, eles querem se mudar dali. Ele pretendia engravidar novamente sua mulher, queria ter 9 filhos, encher a casa de rapazes, como fora de seus pais, mas temia por algum risco e consultava a Madame Morin. Bom, aí a Madame Morin, francesa, diz que é para Esther se alimentar de carnes e tal, farinha, enfim, né? Porque ela tá magra demais. O formato da bacia de Esther, assim como sua pequena estatura, sugeria que seu corpo não fora feito para a maternidade. Passando,
Bom, aí o narrador, né, ele pensa em oferecer até a chácara que ele tem em Botafogo para o Augusto, né, porque é um lugar lá de ar limpo, silencioso. E ele pensa, Esther poderia caminhar pela areia da praia respirando sal ou tomar banhos no mar prescritos por um médico. Então tudo ele pensa na Esther. Tenho até hoje a impressão de que ele se magoou por eu nunca ter lhe oferecido um pouso em minha casa. Mas como poderia eu dizer de que morava com Camila? Então a gente fica sabendo que o narrador tem essa mulher aí, a Camila, só que a paixão dele, o gosto é essa obsessão exatamente pela Esther, que é a mulher do Augusto dos Anjos. Muitas vezes pensei em mandar Camila embora para poder acolher Augusto em minha casa, mas nunca tive coragem. Ele chega até a desejar a morte da Camila, né, para se libertar dela e tal, né? E aí o Augusto diz que a nomeação dele para o Ginásio Nacional para ser professor vai acabar trazendo um pouco, né, de dinheiro também, né, e o território cerebral dele também vai melhorar. Perguntei-lhe então por que não voltava para a Paraíba e se ainda se sentia vítima de uma desilusão em sua própria terra. E o Augusto, meio que, enfim, se perde em pensamentos e tal, não responde, né? Augusto queria ser tratado como filho dileto, preferido, mesmo fora de casa, mesmo longe do engenho, mesmo porque não era seu pai ou sua mãe. Castigava com a sua ausência os que não o cortejavam, como se fosse a pior das punições. E era. Quem um dia vivera perto de Augusto sofria sua falta. A Paraíba se tornou o fim do mundo após a partida de Augusto. Bom, o narrador acaba se despedindo e tudo mais de Augusto, né? E a gente fica sabendo, claro, que veio morar no Rio de Janeiro, passando. O assunto que me levara ali custou aparecer. Eu queria saber quando Augusto iria publicar seu livro. Tinha prometido a mim mesmo que se algum dia Augusto publicasse seus poemas, eu queimaria os meus. Então qual é o detalhe aqui, né? O narrador também é poeta, só que ele se sente, obviamente, inferior ao poeta Augusto dos Anjos. E aí o Augusto comenta as dificuldades para publicar, e que principalmente o Augusto estava desiludido com o Rio de Janeiro, onde ele achou que era algo legal, enfim, né, um mundo novo para ele. Disse que o Rio era uma cidade que premiava as falcatruas. Os honestos, os sonhadores, eram considerados bestas idiotas. Dentre os poetas, graçava o convencionalismo imbecil de Aníbal Tavares, Teófilo Pacheco, a camarilha inteligente, competindo em bovarismo com os letrados de Buenos Aires e Paris. Os intelectuais só se preocupavam com futilidades como a estátua essa de Queiroz. Gente como Coelho Neto, João do Rio, grandes homens da literatura enchiam páginas e páginas das folhas com assunto tão palpitante. Aí no passeio público, passei aqui no entardecer com Augusto logo que cheguei à capital. Quando parei nossa caminhada para admirar a estátua de Gonçalves Dias, ele prosseguiu seu caminho dizendo: as formas só têm valor se o espírito as anima. Passando, bom, aí o narrador ele começa a ficar angustiado, né, com essas dificuldades do Augusto. Até oferece dinheiro de empréstimo e tal, mas o Augusto dos Anjos é meio orgulhoso, ele não quer. E no momento em que eu me despedia dele, vi de relance a mesa da copa posta com apenas uma terrina de sopa e uma bandeja com fatias finas de pão. Isso devia ser humilhante para quem crescera no engenho de cana-de-açúcar. Ou seja, antes o Augusto tinha abundância de comidas e tudo mais, agora no Rio é uma coisa meio medíocre, né? Então a refeição ali humilde é na verdade um insulto, né? Porque no engenho do Pau d'Arco se servia a mesa mais farta em toda a várzea do Paraíba. As frutas eram mais saborosas do que todas as que provei no Rio de Janeiro, lá na Paraíba. Bom, aí, quando saí do sobrado do Cais Mauá, respirei fundo. O céu tinha se tornado cinza. Meus encontros com Augusto eram cada vez mais sufocantes. Um ano depois dessa visita, Augusto publicou seu livro de poesias chamado desafiadoramente de Eu, Apenas Isso. Bom, então o narrador vai recordando esses encontros que teve com Augusto dos Anjos, principalmente a questão do livro agora, né, a questão do eu. Passando, próximo capítulo aqui, nós temos o eu, e aí o narrador ele soube da publicação do livro, né, quando ele entrou no tal de Castelões de madrugada, e boêmios discutiam o livro de Augusto, poucos o defendiam, a maioria tinha asco, repulsa. Simbolista dizia um, romântico dizia outro, parnasiano um terceiro. Os olímpicos vão desferir pancadaria grossa, uma pedra no manso lago azul. Bilac vai odiá-lo, ele quebra a ogiva fúlgida e as colunatas do templo do santo
pontífice. O título é escandaloso, palavras plebeias, antipoéticas, original, único, extraordinário, perfeito. O que diriam as alunas dos cursos de declamação? Foi o assunto da madrugada. Ouvi tudo calado, bebendo vermute. Então aqui nós temos algumas questões, né? Alguns vão dizer que o livro é escandaloso, outros vão achar legal, misto de originalidade com repulsa. Essa é a verdade que a crítica toda vai ver do livro Eu. Passando, aí o narrador ele compra o jornal Paris e lê uma crítica feita por Oscar Lopes sobre algumas das composições do Eu, né? Que dizia, né, que as composições eram perfeitamente estranhas e caracterizadas por um descaso por tudo quanto constituía a moeda corrente. Só que esse Osmar Lopes ele louva, né, que o livro ele não deixa de ser original, ele é muito original. Simbolistas decidiram apoiar Augusto, escrevendo notas simpáticas no Fonfon, na revista Fonfon, né, no Correio da Manhã. Bom, então ali o Augusto está aparecendo como um grande talento que está indo para o lado do cientificismo, né? E o que o narrador diz? O que estaria ele sentindo diante daqueles comentários? E claro, né, vai ter de tudo, que ele é eletrizante, que ele é assombroso, que ele é um poeta desequilibrado, que tem erros de linguagem, que ele é chulo, enfim, notas positivas e notas negativas, um misto de repulsa e também de originalidade. Corri até a Garnier, que era a livraria, e comprei o exemplar do Eu. Conhecia de antemão algum de seus poemas, mas quando me entreguei à leitura, que cadência majestosa, que êxtase, a que elevadas esferas me levou o poeta enquanto me jogava sem piedade nos precipícios dos sentimentos mais verdadeiros nos enigmas do universo. Que total negação da existência material, que mortificação moral, que inteligência capaz de grandes cometimentos. Então aqui vemos um narrador empolgadíssimo com o livro Eu, do Augusto dos Anjos. Passando, bom, aí o narrador, ele reúne todos os manuscritos dele mesmo, né? Pega uma garrafa de querosene, fósforos, né? E ele quer queimar os poemas dele, né? Joguei os manuscritos dentro da banheira de mármore. Abri a janela o mais que pude, ela estava meio emperrada, mas a abertura que consegui permitiria que a fumaça saísse. E se eu morresse queimado pelas chamas de meus versos, seria uma morte digna, uma morte que poderia ser verdadeiramente chamada de romântica. O romantismo estava mesmo morrendo. Bom, ele queria queimar, claro, os poemas dele, né, as lembranças, os sofrimentos de amor, os poemas eróticos deles, as paixões, os segredos, né? Os sonetos escritos às mulheres que amei, que desejei, cada um tendo como título um nome, Zolina, Marion, Cirne, Camila. Ali estavam os meus poemas, as prostitutas da Senhor dos Passos, que eu admirava de longe, apaixonado logo que cheguei da Paraíba. O meu eu. Ou seja, então aqui ele tem, né, os poemas dele e tudo mais, ele vai intitular ironicamente O Meu Eu. Acendi um fósforo e o aproximei de uma das folhas, na qual vi escrito como se brilhasse o nome de Esther. Então a gente sabe que ele fez um poema para Esther, né? Soprei a chama, retirei o papel e li o soneto que fizera para Esther quando ela ainda era solteira. Resolvi adiar a queima de minha obra poética. Um dia iria fazê-lo, como prometer a mim mesmo, mas ainda não sabia quando. Bom, então ele recolhe, seca os poemas, alguns poemas ficam apagados, assim, ele vai lá, retoca e tudo mais, né? Passando. Bom, aí o Odilon dos Anjos, que é o irmão do Augusto dos Anjos, ele morava numa casa boa, tinha automóvel e tudo mais, né? E o narrador acaba conversando com o Odilon por quase 2 horas. E diz, o livro de Augusto escandalizou o superficialíssimo meio intelectual desta cidade, eu disse espirrando. Apreciações surgiram em quase todos os jornais. A própria Academia Nacional de Medicina o incluiu em sua biblioteca. E aí, claro, né? O Augusto dos Anjos, ele pensava muito em Haeckel, Spencer, Darwin, ou seja, ele se dedicou muito às ciências. Aí vai dizer assim, de que lhe vale ser bacharel, o poeta? A Academia Brasileira de Letras ignorou completamente o livro de meu irmão, diz o Odilon. E aí, o Odilon, ele abre uma gaveta e tira um retrato, né, em fotografia e tal, né, da filha da Esther e do Augusto, que era a Glorinha. E tá ali então, né, mostrando, olhando o sobrinho, né, na verdade, ali, a sobrinha que é a Glorinha. Passando. Bom, o que diz o narrador? Por Odilon, soube que nenhum editor quisera publicar o Eu. E aí o Augusto acabou assinando um contrato com o próprio irmão,
E o irmão se encarregou de todos os custos da publicação do livro e tal, e que haveria, de certo modo, a divisão dos lucros, né, dessa edição de 1000 exemplares. Mas o livro não estava dando nenhum lucro. Ao contrário, poucos se interessavam em adquirir um exemplar. A maioria era mandada graciosamente aos críticos, às gazetas, aos amigos, e havia ainda as despesas de correio. As críticas foram ferozes em alguns casos, condescendentes em outros, mas ninguém, absolutamente ninguém, compreendeu Augusto. Bom, aí o Augusto ele vai adquirir, claro, certa fama, mas essa fama não muda a vida dele. E ele era, quando era na Paraíba, o Augusto era o ai Jesus da casa, o preferido da Dona Mocinha e do Dr. Alexandre. Era o mais estudioso, o de maior força intelectual, o mais inteligente, o mais brilhante e, além disso, carinhoso, obediente e caseiro como o cãozinho de regaço, ao mesmo tempo excêntrico e doméstico, etéreo e capaz de perceber as simplicidades mesquinhas do cotidiano, ao mesmo tempo sonhador e realista, distante e presente. Bom, e aí a mãe, né, a Dona Mocinha, começa a ter sinais de loucura e tal, e queria vencer o mundo, realizar os sonhos e tudo mais, aquela coisa toda, né? Sua inteligência o iria empurrar para além das fronteiras. Agora está morto, Augusto. Isso a fará irremediavelmente infeliz. E depois de morto, ele continua a ser insultado pela incompreensão humana. Passando. Bom, aí o Bilac. Nós ficamos sabendo que o Bilac seguiu o narrador e diz: Vi o senhor entrando aqui no passeio e o segui. E aí o Bilac se senta no banco e diz, ó, sobre aquilo que falei a respeito do poeta que morreu. Espero não tê-lo ofendido com minha leviandade. Aquilo que o Bilac tinha dito, né? Ó, se foi esse o poeta que morreu, não se perdeu grande coisa, né? E o Bilac acaba pedindo desculpas pro narrador. E claro que ele está dizendo que o Bilac, né, tem grande irritação com esses novos poetas que acabam surgindo todos os dias e se acham os maiorais, né? Pensam que são poetas, mas não passam de uma fauna de paranoicos, loucos morais, epiléticos, tísicos, vagabundos, reformadores sombrios, histéricos, criminosos verbais. Falam apenas sobre mundos degradados, de modo que a literatura hoje parece uma enfermaria onde se acolhem os doentes e se observam as moléstias. E o Bilac acaba dizendo, né, que o defeito dos poetas novos é a questão da vulgaridade. São vulgares os simbolistas, os decadentes, os satânicos, os desvairados, os líricos meigos, os parnasianos marmóreos. Não suporto mais isso, diz o Bilac. E aí o Bilac ele abre um embrulho e tira um pequenininho, né, e tal, um embrulho dali que era o livro de poesia O Eu, ou seja, ele tinha então, né, o Eu aí, ó. Passei na Garnier e vi no balcão de saldos este delicado volume a um preço vil e decidi comprá-lo. Assim espero me redimir diante do pobre senhor Anjos, morto ainda hoje. Então o Bilac vai lá e compra, né, o livro Eu. Passando, aí o Bilac lê, ele se desculpa, né? Apesar das erisipelas, quejando das sujidades, amor à porcaria que ressalta o monstruoso em seus versos, apesar do podre, da saliva, do pus, dos vermes, do cuspe, do escarro, apesar do idealismo metafísico meio pútrido, do pessimismo búrico a serviço da filosofia heickeliana, do monismo, da preocupação com o macabro, apesar do fartum das podridões que gravitam em suas poesias e das incestuosidades sanguinárias, o Sr. Augusto dos Anjos foi um magnífico poeta, misterioso, sombrio. Sim, sombrio. Neste livro ele emprega 22 vezes palavras que indicam a cor negra e suas variantes, enquanto usa o cor-de-rosa somente uma vez. O branco, inclusive o nível, 2 vezes. São apenas 132 páginas, mas ele usa 186 vezes a palavra morte e suas metáforas. Bom, o Bilac, como tinha um livro de metrificação, ele critica as rimas do Augusto dos Anjos, ele diz que repete, porém as combinações são originais, né? E aí o Bilac pergunta ao narrador se o Augusto dos Anjos só lançou aquele livro, e o narrador diz que sim, né? O senhor o conhecia bem, me parece, diz Bilac. E aí o narrador diz, sim, nascemos na mesma região, quando criança eu ia passar férias no engenho onde ele morava. Vivemos nossa juventude juntos, estudando na mesma escola e morando na mesma república. Ele era o meu maior amigo, talvez o único. E aí o Bilac fica curioso a respeito do Augusto dos Anjos, né? Quem sabe eu possa escrever na Folha algo sobre sua precoce morte.
Poderia me falar sobre ele? E o narrador vai dizer que ajuda e tudo mais, né? E o Bilac tem uma espécie assim, de pergunta, né? Porque ele quer saber por que o Augusto era tão sombrio, tão martirizante, sombrio. Passando, fico mudo por alguns instantes. Como explicar a alma de Augusto dos Anjos a Bilac? E o narrador não sabe explicar para um homem nascido na cidade, como Bilac, o que seria alguém vindo de uma várzea úmida, onde tem engenhos, canaviais, matas escuras, como é o caso do Augusto dos Anjos, onde o ranger das rodas dos carros de boi parece um longo grito, as engrenagens das moendas ressoam como um lamento de morte, crepitam formalhas que parecem a entrada do inferno, as fumaças jamais cessam de sair das chaminés e embaçam as estrelas. Passando, temos agora a luz lasciva do luar. O narrador, ele acaba se ajoelhando perto de uma árvore, como se fosse ali, né, um cemitério, e diz, ó, Senhor, fazei com que a atormentada alma de Augusto tenha encontrado alguma resposta, e que Esther um dia volte a ser feliz. O narrador ali não é religioso, mas acaba rezando, lembra do Bilac, né? Que o Bilac tem poemas que estão repletos de estrelas, né? Como Hora de Ireis Ouvir Estrelas, ou Via Láctea. Porém, quando ele está com o Bilac não foi capaz de olhar para nenhuma estrela. E ele fica especulando que talvez, né, o Bilac, as estrelas nos poemas são somente apenas pensamentos, amantes, alguma coisa assim, né? Hoje, na verdade, não foi a primeira vez que o vi. Então, ele não viu o Bilac a primeira vez, né? Ele vai dizer, ó, alguns anos ao me formar em Direito, tomei um navio e fui a Paris. Aí era dezembro e tal, muita neve, muito frio. Nem junto aos poetas e bêbados que permaneciam nos cafés eu conseguia me sentir bem. Nenhuma mulher respondia ao meu olhar. No fundo, confesso que fui a Paris para conquistar uma mulher. E aí as mulheres em Paris, né, tinham a fama de ser as melhores mulheres e tal, e no Rio tinha várias delas ali, né? E creio que todos os homens iam a Paris atrás das francesas, menos o Olavo Bilac. Passar aqui. Aí o narrador diz que observa uma francesa, né? Eu estava perto da praça de Notre-Dame e resolvi caminhar um pouco, pois minhas mãos congelavam. Havia um único homem na praça. Parado na frente da catedral, ele olhava com paixão. Era Olavo Bilac. E aí o narrador diz que conhecia o Bilac por fotografias em jornais e tal, né? E o Bilac levava um livro debaixo do braço. Entrou no templo e foi atrás dele. E aí o Bilac ficou olhando os detalhes todos do templo e tal. Não tive coragem de dirigir-lhe a palavra, até que ele se foi pelas ruas desertas, caminhando meio saltitado, como se tivesse um par de molas nos tornozelos e olhando para as nuvens. Bom, aí depois disso o narrador diz que viu Bilac outras vezes, começou a imaginar a vida dele, enfim, que a poesia dele era uma poesia mais ousada, com amor, com sexo, né, o que provoca um furor nos leitores. E claro, o Bilac tem todo esse mito da vida dele, boêmia, dos amores impossíveis, das disputas e tal. E aí uma delas foi quando ele, o Bilac e o Pardal Malê decidiram se bater. A noite anterior ao duelo, os dois amigos a passaram juntos, tomando conhaque e fumando. Antes do amanhecer, foram para o quintal, tiraram suas camisas e com os peitos nus, sem testemunhas, cruzaram floretes. Malê foi ferido e Bilac atirou-se a ele, desesperado, pedindo perdão e saiu correndo a procurar um médico. Bom, então aqui a gente começa a entrar um pouco também na vida exatamente do Olavo Bilac, sai um pouquinho do eixo só do Augusto dos Anjos, entra na vida do Olavo Bilac, e que também teve o duelo do Bilac com Pompeia, e o Bilac saiu como herói aqui. Passando, um dia apareceu no jornal um texto não assinado, nem mesmo por pseudônimo, dizendo que Raul Pompeia se masturbava até altas horas da noite numa cama fresca, pensando nas beldades que vira durante o dia. Bom, e aí a seção onde saiu essa matéria era da responsabilidade do Bilac, e muitos acham que foi até o Bilac que tinha sido, né, que tinha escrito isso aí e tal, mas não foi o Bilac. Só que o Bilac não assumiu publicamente a agressão, nem a desmentiu. Tampouco procurou seu amigo Raul Pompeia para negar sua participação, desculpar-se. E o Raul Pompeia ele era um homem extremamente sensível. Disseram que ele passou uma semana sem comer, sem dormir, e aí o Raul Pompeia acaba respondendo, né? Os tipos que o afrontaram eram aliados ao respeito humano e marcados pelo estigma do incesto.
Já se dizia a boca pequena que o segredo de Bilac era o seu amor pela irmã Cora, com quem teria um filho, Ernesto, famoso sobrinho de quem Bilac sempre falava que era como se fosse seu filho, já que não tivera nenhum. E aí fica a dúvida, será que o Bilac transou com a irmã, fez um incesto? Essa é a polêmica. Enquanto E aí o Bilac, ele ignora tudo isso aí, tudo mais, ele ri dos comentários, né? E aí um dia ele entra numa confeitaria e o Bilac tá bebendo e o Raul Pompeia também entra. E aí, claro, houve as discussões e tal, e o Bilac acertou o rosto do Raul Pompeia. E aí o Pompeia, indignado, desafia o Bilac para um duelo. E claro que nessa época havia uma onda de duelos no Rio de Janeiro. E sempre entre boêmios, jornalistas, poetas e outros jovens arrebatados pelo romantismo. Claro que o Raul Pompeia ele era contra isso e tal, né? Ele tinha até escrito anteriormente, considerava os duelos alguma coisa meio repulsiva, selvagem, mas ele tinha um espírito todo literário, romântico e tal. E aí o Bilac recebe um aviso de que o Raul Pompeia ia esperar ele no Jardim Botânico, né, num terreno baldio para fazer esse duelo. Passando, aí eles vão lá, descem, vão pro local e tal, mas a polícia ficou sabendo, foi avisada, e ninguém sabia por quem. E aí o Pompeia procura um amigo dele e tal para marcar o duelo, enfim, né? Tinha essa questão pessoal, essa honra política até. E o Raul Pompeia ele era florianista, Floriano Peixoto, e o Bilac era contra o Floriano. E aí, claro, mais ainda se acirra esse duelo aí. E aí depois eles vão decidir qual seriam as armas, né? A pistola não, vai ser uma espada e tal, porque aí a questão da espada poderia se parar no primeiro golpe. E aí eles vão fazer no outro dia, seria no Rio Comprido. Assim ficou decidido o duelo com espadas para o dia seguinte no túnel do Rio Comprido. E aí o Matos, o tal de Matos, leva o Raul Pompeia para o clube naval para treinar, né? E o Pardal Malê vai ensinando o Bilac. E na hora do duelo, à meia-noite, a polícia tinha cercado o túnel. Mas aí o que acontece? Eles vão para um ateliê. E aí, claro, o Matos, esse aí, né? Ele acaba dizendo sobre a amizade entre eles e tal. E que não valia a pena. E o Bilac, como foi o ofensor, digamos, né? Ele acaba se retirando do combate. E aí o Raul Pompeia aperta a mão do Bilac. E o Bilac foi, não estava nem aí, foi comemorar bebendo cerveja e tal. Enquanto que os boatos que ficaram é que o Pompeia, depois ele vai se suicidar exatamente por causa desse episódio, já que ele é muito mais sentimental e tal. Bilac considerou uma covardia bater-se com um homem tão terrivelmente míope e desgovernado em seus movimentos. Para Bilac, ao contrário, aquele duelo não teve nenhuma importância. Bom, aí o Bilac começa a fazer discursos políticos, pede a volta do Deodoro, enfim, contra o Floriano, né? E o Floriano manda prender o José do Patrocínio, o Pardal Malê e o Bilac. Olavo Bilac estava tentando fazer a revolução. E aí o Bilac ele é interrogado, durante 4 horas Bilac foi interrogado, ele é preso, ele diz que fica muito gordo, né, e tal, e que na verdade ele queria conhecer a revolução para ver como é que era esse movimento político mais por dentro. Bilac passou a viver na redação de O Combate, escrevendo desaforos vermelhos bárbaros. E o Bilac usou muitos pseudônimos, atacava os republicanos, odiava monarquistas, né? Bilac agrediu Floriano de todas as maneiras que pôde. E aí o que aconteceu? Ele teve que sair do Rio e teve que partir para Minas. Passando. Bom, aí acabam dizendo, né, que o Bilac sofria de necrofilia, patofobia, né? Pavor de tuberculose, de antropofobia, enfim, fugia de humanos, pavor de algazarras, enfim, né? Essas histórias românticas o tornam um poeta mais substancial do que sua poesia. Bom, aí o narrador diz que não se interessa pelas histórias do Bilac, mas que gostaria de se tornar, né, alguém como o Bilac, claro, o príncipe dos poetas, conhecido. E esse é o detalhe. Reparem no final, o narrador vai dizer, olha, eu não estou muito aí pelas histórias do Bilac, mas eu gostaria de me tornar ele, um príncipe dos poetas. Depois a gente vai ver isso no final acontecendo. O que me fascina em Bilac é ele ser, em sua essência, um poeta, que respira poesia, se embriaga de poesia, sonha poesia. E Augusto, terá ele terminado para sempre? Um livro apenas será suficiente para perpetuar um poeta? E Álvares Azevedo, que morreu aos 21 anos, na verdade aos 20, puro, imaturo, sem ter publicado nada? Bom, aí nós ficamos sabendo que o narrador está
querendo ir para Leopoldina, né? Leopoldina fica 11 horas de viagem. Ah, ele se pergunta como que ele pode não estar perto da Esther numa hora dessas de sofrimento, enfim, né? Quando a notícia do Augusto, que ele está doente e tal. Sempre soube da frágil saúde de meu amigo. Passando, próximo é a triste dama das Camérias. Aí a gente fica sabendo que o narrador comprou um Brasier de 1908, né? Um carro, comprei no leilão há poucos dias. Em 1900 chegou de Paris o primeiro automóvel propriamente dito, um Decaville. E aí o narrador ele pensa como ele vai dizer para Camila, com quem ele mora, né, a mulher dele e tal, que ele vai ter que ir para Leopoldina. E a Camila sabe que ele era apaixonado pela Esther e tal. E ele acaba passando a noite fora, mas ele fica feliz porque ele conversou com o Bilac e tal, né? Mas a Camila vai pensar que ele teve com mulher. E quando eu falar na morte de Augusto, ela vai sentir ciúmes de Esther, vai me perguntar sobre isso. Vou mentir. Bom, aí ele chega e a mesa tá posta. Quem cuida de tudo ali, a dona Francisca tá de pé, diz que a Camila não dormiu nada e tal. Ela não dormiu essa noite, chamava pelo senhor a cada instante. E aí, enfim, né, ele percebe que ela está conspirando, que é irônica e tal, né? E aí o narrador pede para essa Francisca arrumar, preparar já a mala dele, que ele vai viajar para Leopoldina. E aí ele acaba ouvindo a voz rouca da Camila, a Camila tá deitada, e há meses que ela não sai pra rua, e ela fica só lendo jornais, lendo romances. É uma rapariga romântica que confunde, como tantas outras, o que se passa na vida real com o que se lê nos livros de romances. Aqui, claro, mal comparando, mas uma espécie de Luísa do Primo Basílio, né? Lê, 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 lê. E aí ela acaba dizendo que não conseguiu dormir por causa do barulho na casa do Rui Barbosa, que mora à frente. E o narrador diz, ó, eu estive com Bilac e o Augusto dos Anjos morreu. Camila se torna ainda mais sombria e reflexiva. Creio que está fazendo fantasias a respeito de Esther. Passando. Bom, aí ela acaba pedindo explicações sobre esse encontro com Bilac, que ela acha estranho, né? E aí ele vai dizer, ó, eu estava na rua e tal, e ele que veio ao meu encontro, quis conversar com o livro de Augusto sobre as pernas. E aí ela quer saber se ele vai ir para o enterro ou não do Augusto dos Anjos, ele diz que sim, e que soube por uma mensagem, na verdade, né, que veio por um telégrafo que o Augusto morreu, né, que um jornalista já tinha dito para ele e ele não tinha acreditado ainda. Aí ele mandou um telegrama para Leopoldina e que confirma a morte de Augusto. Camila mergulha em pensamentos, mas não é a morte de Augusto que a faz chorar. Bom, o narrador daí fala para ela, para Camila, que ela não precisa se preocupar, que ele vai voltar, né, e tal. E ela já pergunta se ele está pensando na Esther. Augusto era como um irmão para mim. Não sofra, por favor. Ele tenta mudar o pano aqui, né? Augusto era como um irmão. Aí o narrador, ele pensa na Esther, claro, né? Na mobilidade dela, agora física, mental, que é na verdade o avesso da Camila, que não faz nada enquanto que a Esther é inteligente, enfim, né? Caminha, sai, vive, né? Camila é delicada, introvertida, reflexiva. Bom, então ele sabe, né? Ele conhece a Camila na Paraíba. Ela é uma guria muito excitável e tal, né? Mas desde os 18 anos ela já estava tuberculosa. Daí ela veio para o Rio de Janeiro. Acaba se internando num sanatório para tísicos, para tuberculosos, né? Fez a operação de pneumotórax, se recuperou. Só que ela passa comendo coisas e vomita tudo depois. Está comigo há cerca de 2 anos. Logo que veio para cá, seus pais e seus irmãos, desesperados, buscaram-na em hospitais, recolhimentos, conventos, até em necrotérios. Aí vai dizer que hoje ninguém mais procura a Camila, né? E porque acham que ela morreu. Passando aqui, aí o narrador diz que vê muitas vezes o Rui Barbosa saindo de casa, para o trabalho, né? Tem sempre nas mãos uma pasta com papéis, certamente decretos, pareceres, discursos. Aí a Camila, ela pede pro narrador colocar ela mesma na cama, né? E diz assim, ó, eu não estarei aqui quando você voltar, diz ela. E ele, não diga isso e tudo mais, né? O narrador, ele sabe, né, que ela precisa dele e tal, que a única pessoa que tá ali por ela, essa é a verdade. E aí ela se hospedou na casa do narrador, né? E de tudo ela se apossou de tudo, os empregados passaram a viver para servir a Camila. E aí a dona Francisca vai fazendo a mala do narrador, que deixa uma quantia de dinheiro ali, né? E diz, a senhora cuide de dona Camila, não deixe faltar nela nesta casa. Aí o narrador sai,
E é legal que ele tá saindo assim, ele hesita um pouco, né? Porque ele ouve a tosse dela, assim, uma tosse longa, né? A tosse da Camila. Passando, temos o capítulo Morcego Tísico. Aí o automóvel causa-me uma sensação de vertigem. Aí ele vai passar pelo cais Farrot, passa por onde morou Augusto, né? E nas minhas lembranças Augusto não está morto. Mesmo quando penso nele deitado dentro de um caixão, ele está vivo, porque em seguida eu vejo caminhando numa aleia ou sentado num café tomando vermute ou rindo às gargalhadas em um cinematógrafo, a mente ignora o tempo. E aí o narrador ele acaba lembrando que Augusto, claro, ele é o mais sabido, inteligente, nota máxima em tudo, erudito, sabe latim, francês, gramática, retórica, né? O de mais farto vocabulário, mais sólida argumentação, imbatível em qualquer exegese, o que leu mais livros, o maior humanista, o de maior lucidez, o de mais agradável retórica. Aí o narrador ele começa a contar meandros, né, da ida do Augusto dos Anjos ao Rio de Janeiro. O Augusto era amigo de um tal de Joque, que era presidente da província na Paraíba, e esse cara, esse Joque, admirava o Augusto dos Anjos. Só que eles tiveram um desentendimento. E aí o Augusto ele acaba recebendo um dinheiro na venda do engenho, né, de Pau d'Arco e acaba vindo para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro já está o Odilon dos Anjos, o irmão, o Alfredo dos Anjos, os irmãos, né? E aí, claro, o Augusto vem para cá achando que vai ter um mundo de possibilidades para ele. E ele não conseguiu uma cadeira no liceu paraibano, né? Enfim, lá na Paraíba ainda. E ele fica como interino. Só que o que pensa o Augusto, né? Ele quer vir para o Rio de Janeiro e ele tem esta cadeira como interino. E ele pede para esse Joque que, se por um acaso ele fosse para o Rio de Janeiro, não desse certo e quisesse voltar, o cargo de interino ainda continuaria valendo. E o Joque diz que não, de jeito nenhum, isso aí é contra a lei. Aí o narrador vai levantar uma lebre, né? O que custava dar-lhe uma licença? Passando. Aí o Joque, esse aí, né, manteve-se irredutível. E é claro, o Augusto vai dar a aula dele, foi anunciada nos jornais, muitos intelectuais respeitados foram na aula, né? E aí o Augusto de novo vai lá e pede pro Joque, por favor, se eu for pro Rio de Janeiro, não me der bem, voltar, eu posso ainda ter esse cargo interino? E aí o Joque, não, né? Aí, irritado, ele pediu demissão de seu cargo e partiu para o Rio de Janeiro, com a promessa de que nunca mais voltaria à Paraíba. Então ele sai indignado da Paraíba, né? Muitos poetas e intelectuais amigos de Augusto ameaçaram deixar a Paraíba em represália à atitude de Joque, inclusive eu. Mas qual é o detalhe, né? O Rio atrai, era muito maior que a Paraíba. Enfim, a violenta política local não nos satisfazia. Queríamos estar próximos da descontraída cidade onde tudo se decidia. E era verdade, né? Tudo se decidia no Rio de Janeiro. E os jovens deixavam suas províncias aos magotes rumo à glória cosmopolita. Logo que Augusto chegou ao Rio, muitos políticos lhe prometiam emprego. Até o diretor do jornal O País, né? Deputado pela Paraíba, promete ocupação importante e tal, né? Mas qual é o detalhe? Ninguém dá cargo para ele, nada, né? Enfim, nenhum cargo importante no jornal, nada. Por que insistiam na ideia de Augusto dos Anjos dar aulas? Que perigo ele representava? E aí, claro, o Augusto ele vai escrever cartas a amigos na Paraíba, ele vai pedindo ajuda, ele tá, enfim, quase louco ali no Rio de Janeiro. Passando aqui, o Augusto ele continua a peregrinação dele junto a políticos e tal, que acabavam prometendo para ele alguma coisa e nada de resultado. E quase um ano depois que ele vai ser nomeado professor do Ginásio Nacional. Por que ninguém lhe dava um trabalho? Por que ninguém o ajudava? Por que eu não o ajudava? Sei que Esther pedia a Augusto que a deixasse dar aulas particulares, mas ele jamais permitiu que sua mulher trabalhasse, preferia passar fome. E o narrador diz: pensei em matá-lo, como um gesto de amor. Aí ele pensa até num plano, né? Aí o Augusto, claro, morrendo na mão dele, se tornaria um herói, mas ele pensa em Esther, né? Esther ia odiar o narrador se ele matasse o marido, né? Ele chega a dizer ao narrador que treina tiro ao alvo, compra pistola, espreitei sua casa, notei sua rotina, escolhi o momento certo, mas não tive coragem. Bom, aí nesse tempo, o Augusto dos Anjos tem um nome incluído na Enciclopédia Nacional do Livro, que acabava, né, recomendando livros escolares. E foi nessa época que Augusto conheceu Alberto de Oliveira, um outro grande poeta parnasiano, né? E esse Alberto era amigo do Bilac, tinha uma irmã que era paixão do Bilac.
Existe uma famosa fotografia de ambos com Raimundo Correia que ficou durante meses exposta no ateliê de um fotografista na Rua do Ouvidor. E aí o narrador até pensa, né, se o Augusto teve ou não na comissão que elegeu o Bilac como príncipe dos poetas. E a pergunta é, será que o Alberto de Oliveira não comentou nada para o Bilac sobre Augusto dos Anjos, né? E o Bilac teria mentido para mim quando me disse nunca ter ouvido falar em Augusto. Passando aqui, eu botei a foto conhecidíssima, que é a foto envolvendo o Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, a famosa trindade parnasiana do Brasil. Passando, bom, aí o Augusto publica, né, um anúncio de aulas particulares, ele está querendo preparar alunos, né, enfim, para admissão em cursos superiores. Aí o irmão do Augusto, Aprígio, enfim, é nomeado e tal, então algumas coisas acontecem aí, enquanto o Augusto quase nada, né? E por um tempo o Augusto até, embora preferisse história e literatura, deu aulas de geografia durante algum tempo na escola normal, mas só para substituir, né? Ele se virava mais com aulas particulares. E o Augusto, enfim, era partidário do civilismo e tal, ele votava contra a interferência de militares na política, esse é o detalhe, né? Não saía nas páginas das folhas, não era cronista, enfim, nada tinha para dar em troca de um emprego. Então qual é o detalhe? Nem no jornal ele aparecia. Os marinheiros queriam que fossem abolidos os castigos corporais. Aí tem a questão da revolta da Chibata, né? Chibata e outros. E durante os dias da revolta dos marinheiros, cheguei ao Rio de Janeiro. Então o narrador chega bem nessa época aqui dos dias da revolta da Chibata. Porém, a anistia logo foi sancionada graças, entre coisas, aos discursos de Rui Barbosa e Barbosa Lima após alguns acordos políticos. Dizem que os marujos anistiados foram presos a bordo do satélite e sumariamente fuzilados no Tombadilho. No Minas Gerais e no São Paulo foram cobertos de cal como castigo pela indisciplina. Não sei se acredito nisso. Bom, aí nessa época o Augusto e a Estrela estão morando num sobrado perto ali do Arsenal da Marinha, né? Passando. Em seguimento às confusões da época, arrebentou o conflito ítalo-turco. E aí, claro, vem as manifestações a favor do civilismo, vai ser citado também o eclipse, candidaturas, o povo querendo Rui Barbosa. E o emprego de Augusto não saía das promessas fúteis. Detalhe, enquanto o Rio de Janeiro está mudando várias coisas, e conflitos, enfim, eclipse, candidaturas, eleições, nada de emprego, nada para Augusto dos Anjos. Até que em junho mandou chamar-me uma noite em sua casa. Bom, eu, Augusto, está morando numa pensão muito modesta, né? Já tinha 2 filhos aqui, né? Que é a Glorinha e o Guilherme. Recebeu-me com alegria e deu-me a notícia. Tinha sido nomeado diretor do grupo escolar de Leopoldina, mas detalhe, Leopoldina em Minas Gerais. E aí, claro, isso aí dá 11 horas de viagem. E aí Esther não se despede do narrador e tal, né? Aí o Augusto acaba dizendo, né, que a Esther agora está aliviada com a nomeação, enfim, né? Vai ter dinheiro, pelo menos. E o Augusto está muito falante nesse dia. Ele aceitava em filosofia o finalismo otimista de Sócrates, o qual, em termos vulgares, pode ser assim anunciado: tudo quanto sucede é unicamente para o bem. E o narrador, claro, vai ficar muito triste, porque ele tem que se despedir do casal na estação do trem. Augusto levava ao colo o menino e segurava a mão da filha, Glorinha e Guilherme. Passando, entramos na parte 2, que é a viagem. Passando aqui, o terror como leitmotiv, né, ou como motivo condutor. O narrador diz que o trem acaba se atrasando, né, e tal. Ele entra, toma um vagão, enquanto procura o meu lugar, tenho a impressão de ver Camila acenando atrás de uma janela, quase chorando. Aí a ida do narrador, né? No vagão de 4ª classe, a maior parte dos passageiros é de camponeses maltratados, mal vestidos, possuídos por um instinto melancólico. Aí o narrador vai até a cabine que o condutor indica, e ele abre a porta e diz que é apenas uma mulher acomodada. É Francisca dos Anjos, a boa Yaya, a irmã de Augusto. E a Yaya, ela tá feliz, e o narrador ele não quer dar a notícia da morte do Augusto dos Anjos para ela. Então, antes que ela se vire para olhar quem chega, fecha a porta da cabine. Bom, aí o narrador, né, ele fica pensando, será que a Francisca viu? Será que a Camila tá bem? Arrependo-me do que fiz, ou seja, eu deveria ter ficado com a Camila, essa é a verdade. E aí o narrador acaba lembrando, né, enfim, de Acácio, que é o tio do Augusto,
Um cara que gostava de ficar assim, né, trancado no quarto. Quanto mais eu evitava pensar em Acácio, mais ele permanecia em minha cabeça. Aí suas refeições de Acácio, né, as refeições dele eram colocadas diante da porta pela criada do quarto. E aí o narrador fica sonhando, né, com esse misantropo aí, o mesmo pesadelo, ele matando o Augusto, enfim, com uma faca, e depois vinha para matar o narrador também, né? Enfim, então aqui nós temos o narrador dentro de um trem, se deslocando, só que ele não quer falar com a Yaya. Passando aqui nós temos uma simplicidade campesina, e aí o narrador diz que, na verdade o condutor, né, vai dizer para o narrador que ele não pode ficar viajando ali no corredor, no trem, e tem que ir para a cabine dele. E aí ele vai lá na cabine dele e lá tá a Francisca, a Yaya, né, e ele vai, aí ela estende a mão sem luva, toma sua mãozinha mole como um filhote de lagartixa e a beijo. Está indo visitar Augusto? Ele também o chamou? Bom, a Francisca não sabe que o Augusto morreu. O narrador sabe. E ela diz que o Augusto está com a saúde fraca, que a Esther é boa, mas ela não conhece o Augusto e, enfim, né, que talvez a Esther nunca tenha gostado realmente do Augusto dos Anjos. E a Francisca é a filha mais velha de todas ali, né, aquele senso de responsabilidade. Sempre vivia para ajudar os outros, era quase uma escrava dos irmãos. E aí a Francisca acaba dizendo, né, que o Augusto mandou cartas e tal, enfim, que ele não deveria ter saído da Paraíba, mas que agora ele está bem e tal. Está quase ganhando 4 contos de réis. O pior já passou. O Joque ainda vai ter que se curvar na frente de Augusto quando ele for um poeta famoso, tão importante e rico como Olavo Bilac. Então aqui de novo, o Joque aquele, enfim, né, vai ser chamado aqui, a atenção dele, o papo todo de que ele fez uma sacanagem para Augusto dos Anjos, enquanto a Francisca não sabe que o irmão, na verdade, já faleceu. Passando. Sabemos também que tem boatos que dizem que a Francisca e o Augusto dormiam juntos, que ela teria feito até um aborto e tal, né? Eu não sabia ainda o que era amor. Como poderia suspeitar de que os irmãos se amassem de maneira incestuosa? Diziam também que Augusto se apaixonara por uma empregada do engenho, e a dona mocinha, né, com ciúme, mandou a mulher para o outro engenho, mas o Augusto vai atrás e tal, e continua a se encontrar com ela. E aí a Córdula soube dos encontros e mandou os cabras darem uma surra nessa mulher ainda, né? E aí, mas ela estava grávida e assim teria abortado e morrido. Mas a verdade é que a Córdula, né, enfim, a mãe do Augusto, mora com um menino chamado Manuel, que é muito parecido com o Augusto. Aí fica essa ideia, né, se o Augusto teria ou não um filho também, né? E aí a Francisca, ela diz que a Paraíba nunca mais foi a mesma, enfim, né, depois que o Augusto partiu e tal. E ela diz, sabe que Esther sofreu mais um aborto? Pobre Augusto queria ter 9 filhos e de 4 só tem 2. A Esther não nasceu para parir. Aí o narrador acaba mudando de assunto, diz que o Augusto está muito mal, ela diz que sabe que ele está mal, mas ele não diz que o Augusto dos Anjos morreu, né? E aí a Francisca diz que ouviu dizer que uma tal de Nani, né? A Nani disse que assim, a Nani me falou que tu, né, sempre foi apaixonado pela Esther. Ou seja, a Francisca sabe que o narrador era apaixonado pela Esther. E aí o narrador desdenha, diz, todos éramos apaixonados por todas, Yaya. Bom, aí aqui a Francisca, ela lembra o narrador de um baile onde o Augusto era a maior sensação. Deve ser muito bom sentir-se amada assim por um homem. Ela suspira romântica. Bom, aí a Francisca diz que a Esther gostava das conversas do Augusto, de ir nos teatros, nas festas, né? E talvez a Esther tenha até ido para a cama com Augusto dos Anjos antes das núpcias. O primeiro filho de Esther, o Natimorto, nasceu 8 meses após o casamento. Suspeito que Esther casou-se grávida. E aí, claro, continua a conversa entre o narrador e a Francisca sobre Augusto dos Anjos. Pobre Augusto era profundissimamente hipocondríaco, sofreu tanto com suas crises artríticas. E aí a Francisca faz perguntas ao narrador, né? Se gosto de beijar, se tenho algum amor, se sou casado ou se pretendo me casar. Fico aliviado porque ela não suspeitou da morte de Augusto, embora esteja escrito em meus olhos. Passando aqui na parte 3, Leopoldina, Minas Gerais. Passando.
Lagarta Negra. Bom, aí eles chegam a Leopoldina, descem do trem já o tio Bernardino, a tia Alice, trocam algumas palavras que paralisam Francisca por um instante. Então ela acena negativamente a cabeça, dá um grito de dor, agarra os próprios cabelos, cai no chão desmaiada. Ou seja, o tio Bernardino e a tia Alice acabam dizendo que Augusto dos Anjos faleceu logo que a Francisca, né, chega ali em Leopoldina. O narrador já sabia, por óbvio. Bom, aí o narrador vai falar sobre Leopoldina, que é uma cidadezinha aprazível, que espécie de gente suporta tanto bucolismo. E aí, claro, os viajantes que chegaram no trem vão se distanciando por cavalos, mulas, enfim, carroças, na direção das fazendas ou das cidades vizinhas. Continuo meu caminho procurando a rua onde morava Augusto. Aí o narrador, ele lembra que o Augusto falou que não precisava de endereço, que era só perguntar onde morava, claro, o professor Augusto dos Anjos, Leopoldina, Minas Gerais. Mas o narrador ele acha estranho porque não vê ninguém chorando. Passando aqui. Aí mais adiante ele vê um amontoado de pessoas e essas pessoas estão com velas, né, numa procissão, carregando um caixão e o caixão é do Augusto dos Anjos. Diante de Augusto vem um padre paramentado e meninas vestidas de anjos. E o narrador ele não vê a Esther ali, né, e fica procurando, algumas prostitutas estão ali. Aí o narrador lembra do poema que o Augusto fez para elas, né, para as prostitutas, que é Os Doentes. As putas fêmeas castigadas, funcionárias dos instintos, filhas do inferno, ébrias e lascivas, escuridões dos gineceus falidos, desgraças de todos os ovários, as bacantes de esqueleto irritado, de corpos expiatórios, alvos e desnudos, são personagens trágicos e amados nos poemas de Augusto. Aí o narrador acaba dizendo que sexo não combina bem com Augusto dos Anjos, né? E o cortejo faz um caminho sinuoso, sigus. Eles vão se aproximando do cemitério. O Augusto foi um ser rejeitado na terra natal, na Paraíba, rejeitado no Rio. E dentro da capela, o caixão com o corpo de Augusto já teve fixada a tampa sobre a qual Francisca chora debruçada. Bom, aí o cemitério vai surgindo de pouco em pouco, o caixão é levado até a cova, o padre faz um longo sermão, enterram e na cruz apenas data de nascimento e morte e o nome, né? Pouco a pouco as pessoas se retiram. Passando, uma vontade de também morrer me toma. Aí o narrador tenta imaginar onde estaria o Augusto dos Anjos agora, né, depois da morte e tal, porque ele adorava os números. E seu último número, Sepultura 149. Um epitáfio bem simples, né, poeta paraibano. Aí o narrador está ali, depois do enterro, ele fica indeciso em que hotel ir. Nas cidades pequenas, as pessoas têm tempo de olhar-se umas às outras e recebem com grande curiosidade as que vêm de fora. Sempre que entram em um quarto de hotel, antes de apalpar a cama, costumam olhar pela janela. Passando aqui, capítulo Esther em negro. Muitas vezes me pergunto se ela era realmente budista, se ele, Augusto dos Anjos, era realmente budista, ou se fazia isso parte de suas fantasias a respeito de si mesmo. A filosofia budista especula profundamente acerca do sofrimento, e a dor moral talvez fosse a maior preocupação de Augusto. Toda a vida é dolorosa, ele dizia. Augusto me parece jainista, que é enfim, uma antiga religião da Índia, né, que tenta combater as paixões, enfim, né, não coloca Deus como figura central, né. Augusto me parecia jainista, até mesmo por menosprezar as mulheres e o mundo. Disse-me Augusto numa noite que seu maior prazer, seu nirvana, seria trocar sua forma humana pela imortalidade das ideias. Bom, aí o Augusto lecionava, né? Enfim, a cada dia da semana uma matéria. Só que ele falava já pausadamente, tomava canecas, né, que eles vão chamar de general, que era um café fraco, mas com muito açúcar. E qual é o detalhe? Nessas aulas aí o pagamento era feito no fim do mês, da maneira mais discreta possível. O aluno enfiava um envelope com dinheiro no bolso do Augusto, que fingia não ver o gesto. Aí o narrador diz que ele era estupendo como professor, né, o Augusto. Foi ele quem, quando eu ainda era menino de 6 anos, me ensinou a ler e escrever um monte de palavras usando figuras de javali, tatupeba, gavião de penacho. Então o narrador, claro, que ele tem toda essa relação com Augusto dos Anjos. A gente fica sabendo que Augusto ensinou ele a escrever, a ler. Ele é apaixonado pelos poemas do Augusto dos Anjos, sabe todos de cor, mas também tem a questão de ser apaixonado pela Esther, a mulher do Augusto dos Anjos. Passando, aí a casa do Augusto em Cotegipe é muito modesta. O medo de ver Esther me toma por alguns momentos. Meu coração se acelera fortemente quando decido que está na minha vez.
Bom, a Esther está sentadinha. Irene Fialho me cumprimenta, agradece-me por ter vindo, faz um sinal em direção à viúva. Esther não soluça, não tem ar de vítima ou paixão. Bom, aí tem algumas coisas de Augusto ali, né? Tenho a sensação de ele ainda estar vivo. Mas quando Esther surgiu atrás de Irene com seus fulminantes olhos negros para me receber, tive certeza de que era a ela que eu amava. Então, mesmo depois da morte assim, do Augusto, essa fixação pela Esther. E dentro da casa tem um porão. Tenho a sensação de abrir o baú, mas me sinto observado e desisto. E tem caixotes ali nesse baú, né? Enfim, no porão. Tem centenas de exemplares do livro Eu e tá tudo mofado. Passando. Aí o narrador fala com Rômulo. Ele acaba se culpando. Ele diz que deveria, de certo modo, ter ficado com Augusto no Rio de Janeiro. E pergunta a Rômulo se os livros no porão são em da edição feita no Rio de Janeiro. Augusto nunca me falou sobre essa quantidade de exemplares, dava a impressão de que todos tinham sido vendidos. E o Rômulo diz que ó, é a única herança deixada para Esther. E aí o Rômulo fala sobre os crimes na cidade, os vadios, duelos, né? Nós temos aqui a questão da Primeira Guerra Mundial. O Brasil permanece numa insuportável paz, como se não fizesse parte do mundo. Aí eles começam a discutir sobre guerra, de que lado cada um tá, e na sala a Esther dá um gemido. Vem o farmacêutico e vai aplicar uma injeção nela e tal. Meus sofrimentos sempre foram menores diante dos sofrimentos de Augusto. Aí quem tá ali, né? A Irene, a Olga e tal, a tia Alice, enfim, né? A Miquelina, que é a mãe da Esther, trazem lanches. O narrador cumprimenta a tia Alice, mas ela não responde, né? Porque é quase certo que me odeia por causa da minha ex-noiva Marion Cirne. Imagino o que ela dirá, o que todos dirão quando souberem que escondi Camila em minha casa. E muito pior, deixei-a sozinho cuspindo sangue numa bacia. Aí o narrador tá ali e tal, quer saber se a Esther acordou. Aí de repente surge a Esther. Mas o narrador pressente que ele não tá sozinho, né? Alguém sentou-se ao meu lado sem que eu percebesse. Viro o rosto e vejo Augusto dos Anjos. Bom, passando aqui, nós temos o capítulo A Lua Provinciana. O que está achando da minha morte? Bela, triste, voluptuosa? Ele pergunta. Augusto pergunta, né? E o narrador diz que sim, né? Tudo isso. Você não está apaixonado por Esther, está, meu velho? Ele pergunta. E aí o narrador começa a ficar angustiado, né? Então toda essa questão dele ficar viajando, na verdade, ali, né? Essa presença do Augusto e tal. Camila aparece, ergue o braço e esbofeteia meu rosto. Bom, aí o narrador ele abre os olhos, acaba vendo o tio Bernardino, né? Ele pergunta se ele tá bem, ele diz pro narrador ir descansar, voltar no dia seguinte, né? Bom, só que aí a tia Alice ela acaba se aproximando do narrador, pede desculpas por não ter visto ele, ela diz que tá mal de visão, pergunta por que o narrador nunca mandou notícias do Rio de Janeiro e tal, e se ele quer ver os filhos do Augusto dos Anjos, né? O Guilherme e a Glorinha. Porque nunca nos deu notícias, jamais escreveu uma carta. Bom, aí leva pro quarto, mostra o Guilherme. Não é imenso para a idade, ela diz. E aí vai ser uma grande perda, né, do Augusto dos Anjos e tal para os filhos, porque os filhos aprendiam muito francês e tal, né, com o Augusto dos Anjos. Aí o narrador vai sentar à mesa e ele ouve o grito da Esther. Espere um pouco, meu filho, vou ver o que se passa com a pobre. Passando aqui. O capítulo é Os Tristes Vidros Violeta. Diz o narrador, não tenho vontade de entrar no hotel. Sento-me no degrau do coreto da praça. Aí o narrador ele vai observando os habitantes, né? Em Leopoldina todos os moradores têm algo em comum. Talvez movimentos mais lentos. São gente contida, ingênua, eivada de pureza e paciência. Aí o padre vai ali falar com o narrador, sabe que veio do Rio de Janeiro, né? Enfim, parece conhecer todo mundo ali. Sabe, meu filho, esta cidade está de luto. Há um grande pranto em Leopoldina. O povo não deixa a casa da viúva. Todos querem dar-lhe afeto, querem ter a ilusão de que o poeta não morreu. Passando, aí o padre vai dizer que gostava do Augusto, que o Augusto dos Anjos era um grande conservador, né? E apesar de ateu e pessimista, cultivava uma dolorosa amizade pelos seres humanos, uma desesperada fraternidade cristã. Bom, aí a dona Mocinha, né, que é a mãe do Augusto, dizia, né, que o Augusto nunca foi uma criança, né, sempre parecendo um adulto. E que, enfim, né, o padre
diz que depois da morte de Augusto até ele ficou mais pensativo. Que Deus se apiede de mim, que ele nos retribua consoante nossas iniquidades. Bom, aí o narrador não consegue dormir porque ele fica pensando na Camila. Penso em Camila, a mancha de sangue se espalhando na bacia se repete continuamente em minha lembrança. Passando, o próximo capítulo se chama O Rosto da Morte. E aí, claro, o narrador tá ali. Ele tá ali em Leopoldina, ele vai à estação, compra jornais do Rio de Janeiro, até de Leopoldina. E na primeira página um extenso artigo lamentando a morte de Augusto. E o primeiro dia do Augusto, né, morto, é uma sexta-feira 13. E aí o narrador vai de novo, vai até o chalé onde morava Augusto, e agora mora a Esther. Ele olha, as janelas estão fechadas, a Esther pode estar sozinha, né? Esther deve estar na cama, ainda entorpecida pela dor. Aí ele vê a Esther na janela e a Esther pega a bana pro narrador e tal, né? Veio fazer-me uma visita. E é claro, ela se desculpa porque não conseguiu falar com ele no dia anterior. Lamenta a condição das crianças, né, que não sabem bem o quanto perderam ainda, né, o poder intelectual que era do Augusto dos Anjos, porque são crianças novas ainda. E ela explica que o Augusto dos Anjos teve uma congestão pulmonar e que acabou indo parar em pneumonia. E que nada parava a doença, né? Nos últimos anos, os últimos dias, estava tão fraco que mal podia mover a mão. A luta contra si mesmo precisa conseguir terminar o relato sobre a morte de Augusto. Então ela começa a ficar muito fraca também, assim, né? A Esther e tal, ela tá sofrendo da morte do Augusto. Passando, ele estava lúcido todo o tempo, exceto quando a febre subia muito e ele delirava. E aí, ela diz que Augusto ainda fez muitos poemas, né? Ainda não tive coragem para olhar o baú com os manuscritos. Bom, a Esther, né? Ela diz que o narrador conhece bem a mãe do Augusto, a dona Mocinha. E aí a Esther pergunta ao narrador, né? Se ela, a mocinha, né? Pode pensar que a Esther não tomou as devidas providências de cuidar do Augusto, essa preocupação, né? E aí o narrador pensa, né, claro, que a dona Mocinha é mãe, é impulsiva, e o que ele faz? Ele orienta a Esther a mandar uma carta para ela. Foi o que pensei em fazer, diz a Esther. Meus cunhados não apareceram aqui ainda. Aí a Esther muda de assunto, pergunta se o narrador ainda está destruindo corações. E o narrador diz: Ó, não fale assim, sou um outro homem. Eu apenas existo para amar uma mulher, que é a única em meus pensamentos. E a Esther diz: Ah, não falei, por mal que eu estava falando da Marion. E aí o narrador diz que gostaria de rever a Marion. Passando aqui. O capítulo é um urubu pousou na minha sorte. O narrador sai, depois ele decide voltar de novo à casa da Esther. Cada palavra deve ser escolhida, pensada e repensada. Não posso cometer nenhum erro. Não posso demonstrar minha ânsia de tê-la para mim. E claro, né, ele sabe que para chegar no coração da Esther tem que começar pelos filhos. E ele cumprimenta Esther, só que tem um homem ali. Ela me apresenta o sujeito, um professor do ginásio leopoldinense. É poeta e veio do Amazonas. E aí esse professor, na verdade, ele quer criar um gênio, um grêmio literário ali, né? Enfim, para ninguém esquecer do Augusto dos Anjos, né? Uma ótima iniciativa, digo, enciumado. E aí, claro, o narrador ele fica desiludido agora com aquele professor que chegou ali, parece estar arrebatando o coração da Esther. Vejo os pés de Esther ao lado dos pés do professor com polainas. Refaço-me num instante e me levanto. Minha mão sangra. Passando, bom, aí ele se apertou, a mão sangra e tal, e a Esther vai cuidar da mão do narrador, né? E ela acaba dizendo: Você soube que eu sofri outro aborto? Ela pergunta. E aí o narrador diz que sim, né? E ela vai se lamentar, que queriam 9 filhos e, né? E impossível, né? Agora que o Augusto está morto. E o narrador não perde tempo. Digo-lhe que ela ainda está muito jovem, pode ter mais filhos quantos quiser. E ela diz: Não fale uma coisa dessas. E claro, né, que o narrador diz que o Augusto apareceu num sonho a ele e disse que gostaria de fazer sempre a Esther feliz, né? E ela diz: Tá, e o que mais ele disse? Aí ele diz, né, que eu cuidasse da senhora. Aí ela diz: Eu mesma sei cuidar de mim. Então, basicamente, ela está dando meio que
não ali para o narrador, né, que tenta vir com alguma coisinha para cima dela. E aí surge o professor, já com um ar meio enciumado, suspeito, ele olha para o narrador, né? E aí a Esther diz que o narrador, não, isso aqui é um irmão para mim e tal, né? E sai. E aí depois o poeta, esse aí, o professor poeta e o narrador começam a conversar. Que grande privilégio! O que o senhor acha? A poesia de Augusto dos Anjos é parnasiana, simbolista, cientificista, romântica? E aí o narrador vai falar a teoria dele, né, sobre Augusto, de que jamais Augusto representou alguma escola literária. Como pode ser simbolista ser adepto da racionalidade? Como poderia ser romântico ser tão realista? E claro, esse professor é muito erudito, ele critica o Bilac, diz que o Bilac é um poeta decadente, que é adorado só por pessoa boba. E o narrador, na verdade, ele quer se livrar do professor, ele quer ficar do lado da Esther, né? Passando. Sei que a reação ao parnasianismo e sua impassibilidade, a busca da perfeição da forma, é um movimento tão salutar quanto o próprio parnasianismo, diz ele. E aí ele vai dizer que os poetas simbolistas, na verdade, substituíram, né, as descrições mais objetivas, né, pela intensidade da essência ali. E começam a falar sobre a originalidade do Augusto dos Anjos. Os que se filiam à escola são mentirosos e Augusto jamais mentiu. Professava a fé de um monista, vasculhava as maravilhas da vida, os enigmas do universo, a origem das espécies, sentia em si as dores do mundo, o nascimento e o desvanecimento da matéria. Que escola é esta? Ou seja, não se feria, tanto é que ele é largado hoje no pré-modernismo. Bom, o narrador continua ali e tal, o professor meio que evita olhar para ele. A ausência de Augusto se faz concreta. Seus objetos criam a ilusão de que ele está presente. Bom, aí a Esther chora e tal, né? E perturbado com a minha presença, assim como eu com a dele, o professor pega seu chapéu e vai embora sem me cumprimentar. Então já fica uma rixinha entre eles, né? E um dado importante que o narrador vai dizer que para Esther pesa mais no homem a inteligência do que o dinheiro. Por isso que ela era, enfim, né, fãzinha do Augusto dos Anjos. Passando. Aí o narrador ele se despede também, só que vem uma freira ali. E essa é a mesma freira que ele viu de relance no enterro do Augusto dos Anjos. Só que quem é que essa freira é a Marion Cirne. E aí a gente vai ficar sabendo o que aconteceu com o narrador e essa Marion aí. Tanto é que antes já sabíamos que ele tinha feito um poema para ela e tal. Ficamos em pé um diante do outro, nenhum dos dois sabe o que dizer, talvez não tenhamos nada a nos dizer, mas preciso aliviar meus sentimentos de culpa. Ah, o narrador ele quer explicar a Marion e tal, né? Ela não quer saber de nada. E ela diz que no convento, como freira, ela aprendeu a perdoar as pessoas, mas você é a única pessoa no mundo a quem jamais perdoarei, diz a Marion pro narrador. E aí a gente fica sabendo que o narrador ele já estava todo vestido pro casamento, enfim. E aí a Marion também, né, de vestido e tal, eles iam se casar, só que apareceu uma mulher chorando. E a Marion diz assim, ó, pai, ó, ele já contou aquela história ao pai dela. E o pai da Marion só não matou o narrador porque ele é um homem bom. Aí ela acaba se explicando o narrador, né? Ó, quem veio ali me chamar era a mãe do Temporal, né? O Temporal, esse amigo dele, estava preso. E aí procurou o Augusto e não achou o Augusto. E aí foi até o narrador, que era amigo desse Temporal também. O gentil Temporal sempre fora meu amigo. Augusto devia favores a ele, então fui até a delegacia. Você sabe, Marion, que nosso lema era poesia, blague e absinto. E aí tal, né? Acabam meio que prendendo ele por causa da roupa dele, da roupa do narrador, e só é liberado no dia seguinte. Só que a Marion ficou esperando o narrador por 2 horas na igreja. E tudo, ela vai dizer, tudo foi uma desculpa para não nos casarmos. Você nunca quis casar-me comigo, né? Casar-se comigo. Então, na verdade, a gente fica sabendo que o narrador saiu e tal, mas segundo ele não foi por mal. Para fazer ciúmes a outra, você nunca me amou. Aí ela acaba jogando na cara do narrador, que ele só queria estar do lado do Augusto, né? E que a Marion acabou dedicando a alma dela a Deus. Ela virou freira, foi pro convento. E pergunta se ele sabe o que aconteceu com Camila. E aí o narrador mente, né? Ele pergunta se fazendo Camila, o que aconteceu com ela? E aí a Marion diz que a Camila desapareceu. Ela também descobriu que a Camila era apaixonada pelo narrador e que agora, né, deve estar morta. E o narrador diz, talvez esteja viva. Passando aqui, um título em francês.
Significa que você ainda perde tempo com mulheres? O narrador diz: preciso de solidão para espairecer. Esta cidade está me angustiando terrivelmente. Sempre amei as mulheres e o álcool. E aí diz, né, que logo chegou ao Rio de Janeiro, ficava olhando as mulheres, enfim, né? E numa certa época passava dias e dias perambulando pela cidade tentando esquecer Esther, mas de noite fazia poemas de amor para ela. Nem a embriaguez não me fazia esquecer Esther. Os sujeitos muito jovens acham que as mulheres gostam da força bruta. Só mais tarde descobri que elas apreciam também a doçura no homem, a delicadeza, desde que não seja desprovida de virilidade. Passando, o narrador sente, né, que foi muito doloroso o encontro com a Marion. Ele vai dizer que o encontro com a Marion foi doloroso. E ele acaba se sentindo culpado, né, por não amar, digamos, a Camila, ter abandonado a Camila bem na hora da doença. Como estará Camila? Será que sofre muito por ciúmes de Esther? Certa vez Camila me disse que ama Esther apenas porque foi a mulher escolhida por Augusto numa espécie de amor. Surpreendo-me sentindo vontade de ir embora. Pedirei perdão a Camila ajoelhado. Farei tudo o que ela me pedia. Vou curá-la e a sua doença. Ela nunca mais cuspirá sangue na bacia. Camila é a minha redenção. Então aqui depois que ele tem... É quase como uma bomba agora, né? Porque tem um professor que chega para arrebatar basicamente o coração da Esther. A Esther meio que dá um não para o narrador. O narrador fica sabendo com quem ele tinha quase um casamento a ser feito, que era a Marion Cirne. Ele acabou abandonando. A Marion, traumatizada, foi para o convento, virou freira. A irmã da Marion, que é a Camila, era apaixonada pelo narrador, sumiu. E a gente fica sabendo que essa Camila agora está com o narrador, né? Então, passando aqui na parte 4, se chama De Volta ao Rio de Janeiro. Passando aqui, Marca de Fogo. Diz ele, hoje é dia de lavagem semanal obrigatória das fachadas das casas. E aí já tem muitos automóveis no Rio de Janeiro, ele voltou ao Rio de Janeiro, vi muitas mulheres na rua. Uma coisa estranha se passa comigo, no rosto de todas as mulheres vejo os traços de Camila. Parece que bate aquela consciência nele, né? Ou seja, bem a questão do morcego mesmo, a consciência foi bater com ele, o poema Morcego do Augusto dos Anjos, e ele está agora arrependido, né? Como estará Camila? Ele tem um pressentimento ruim porque a janela está aberta. Estará ela se tratando num sanatório? Ele bate, ninguém atende, molha o rosto e assim me reanima o caminho até a porta e entro em casa. Subo as escadas correndo. Passando aqui, bom, aí a Camila, ela está deitada numa esteira, tem sangue no travesseiro. Não sei como pude deixar você aqui sozinha. Quem é o médico que está tratando de você? E ela diz que nenhum, né? E aí ela pede pro narrador deixá-la morrer e tal, né? E o narrador, não, vou chamar um médico. Vem um médico, claro que ele vai fazer o diagnóstico, ela tem tuberculose. Manda que o ambiente fique o mais claro e arejado possível. O caso de Camila está num estágio bastante avançado. E aí começa rapidamente o tratamento, né? E aí, ao entardecer, vêm os enfermeiros, vão levar a Camila, aplicam a injeção. Da boca da Camila explode um jato de sangue que mancha sua roupa. Os enfermeiros acabam levando ela numa maca e tal, né? E uma sensação de vazio se apodera de mim. E aí o narrador, ele vê que o porta-retratos com a foto da Esther não está mais ali. E ele pergunta à governanta, né? Onde é que estão todos os papéis que ele guardava nas caixas, a foto, né? E aí a governanta diz, olha, a Camila pediu que levasse tudo até o quarto dela, até a foto da Esther, logo depois da tua saída. Enfim, né, e levasse para o quarto dela. E ela passou horas lendo tudo aquilo ali. E aí, claro que tiveram que queimar tudo que tinha ali, certo? Porque não dava para ser fervido. Poemas, retrato, não dá para ferver e tudo mais, né? Aquela recomendação médica ferver as coisas. Então tiveram que queimar. Destruíram o único retrato que Esther me dera um dia, com uma afetuosa dedicatória e todos, absolutamente todos os poemas que escrevi em minha vida. Passando aqui, o mundo infinito. Diz ele, vejo numa manhã o Olavo Bilac caminhando na rua e quase paro a fim de conversarmos. Ele vai dizer que agora as crônicas do Bilac são meio de antítese, né? Ora alegres, ora depressivas. Que o Bilac agora todo se empenha na propaganda do serviço militar. Tanto que depois o Bilac vai ser conhecido como patrono do serviço militar. Acredita que somente por meio do serviço obrigatório se poderá alfabetizar os jovens brasileiros. Não é preciso pensar muito para ver que os motivos devem ser outros.
fosse apenas o problema da erradicação do analfabetismo, o serviço militar deveria ser obrigatório para os analfabetos. Bom, aí vai uma ironia do narrador, né? Antes de Bilac, ser poeta ou romancista era algo vergonhoso. Não havia homens de letras no Brasil. Então ele faz quase como um ponto, né, de divisão aqui a questão do Bilac. Porque o Bilac, príncipe dos poetas, aparecia na mídia frequentemente, enfim, basicamente um ídolo. Todo mundo querendo ser o Bilac, se não no conteúdo, mas no seu prestígio. Passando aqui a parte 5 é o epílogo. Passando o capítulo A Roda da Vida. Aí o narrador diz que o velho sobrado onde viveu Augusto está sendo demolido, e pelos buracos vejo os aposentos onde Augusto viveu, comeu, respirou, sofreu, amou e escreveu seus versos. Augusto nem sequer tem um túmulo decente. Aí até o narrador colabora, né, para a sepultura dele. De noite, a casa em demolição fica sinistra. Mendigos entram para dormir entre os escombros. Na verdade, o que estão fazendo no centro da cidade é demolir casas de gente pobre para construírem palácios ou edifícios públicos. Hoje abro o Jornal do Comércio e leio que o livro de Augusto dos Anjos foi reeditado e, para a surpresa de todos, a tiragem de 3.000 exemplares esgotou-se em 4 dias. E aí ele vai dizer que já imprimiram mais 3, que já foram comprados rapidamente e tal. Em pouco tempo chega a vender 50.000 exemplares. Torna-se o mais espantoso sucesso de livraria dos últimos tempos. Augusto venceu, mas não pode saber disso. É tarde demais. Passando aqui, aí o narrador ele não consegue afirmar, né, mas ele acaba suspeitando que o sujeito com quem Esther se casou, que é um tal de chamado de Caboclinho, tenha sido o mesmo professor aquele que estava lá na casa dela em Leopoldina. Apesar de 9 anos já terem se passado, então reparem aqui o lapso de tempo agora, né? 9 anos, enfim, se passaram, então Augusto morreu em 14, então 9 anos, nós estamos em 1923, Bilac já morreu, né, em 18. Apesar de 9 anos já terem se passado, muitos condenaram o casamento de Esther, mas não eu. Porque o narrador vai dizer que uma mulher tem o direito, obviamente, de recomeçar a vida dela e tal, né? Que ela passou por dificuldades, criou 2 filhos, né? Esther está grávida do 4º filho. Apenas lamento que não tenha se casado comigo. Porém, mas estou feliz com Camila. Nunca mulher alguma tratou-me com tanto amor e respeito, até mesmo adoração. E aí nós temos notícias positivas no final, né? Ele diz que a Camila se livrou da tuberculose, mas que, claro, que ainda tem cuidados especiais. Ela fica insistindo que o narrador escreva sonetos. E ela acaba guardando esses sonetos, envia para uma casa editora que acaba publicando. E ela envia os exemplares, enfim, para muitas pessoas, né? E ele vai dizer: as mulheres fazem coisas extraordinárias pelos homens que amam. E qual é o detalhe? A Camila não pode ter filhos. A Marion abandonou o convento e mora conosco. Então tem uma notícia agora, né? A Marion vem morar com o narrador e com a irmã, né? Porém, algumas vezes raras, sou tomado de uma cortante melancolia e me tranco no porão da casa, onde me entrego a olhar longamente o retrato de Esther em negro, pintada por Funchal Garcia, o artista dos trilhos do trem. Passando aqui, vai dizer assim, ó: Olavo Bilac morreu 4 anos depois que tivemos nossa conversa no banco do passeio público, ou seja, em 1918. O Bilac morre. Aí o narrador diz que foi até o enterro. Lá estavam todos os grandes da literatura, enfim, os grandes escritores. E a situação do Bilac, ele tinha parado de escrever, mas ia ainda a Paris, não conseguia mais dormir, se entregou à solidão, diz ali, entregou-se à solidão, né? E que o Bilac ele se trancou no quarto com janelas fechadas, né? E depois que Bilac morreu, estive em sua casa conversando com a irmã, a Cora. E aí a Cora vai dizer que nenhum médico satisfazia o Bilac, o coração dele ficou hipertrofiado, que o Bilac falava sozinho, Bilac queimava poemas, ficava mal. Ele esperava a morte e anunciou que ela viria quando o relógio de parede da casa parasse de funcionar. E o Bilac acaba morrendo perto do Natal. Ele está numa poltrona, né? Ele pede uma caneta e um papel, segurou firmemente o papel numa das mãos e a caneta na outra. Recostou a cabeça na poltrona e morreu. Cora olhou o relógio da parede, o pêndulo estava imóvel. Então, essas coisas assim, né? Enfim, bem de coincidências, né? Passando aqui, encerrando, o narrador diz que sai de madrugada de uma farmácia e ouve uma voz chamando, né? Que é uma jovem mulher de vestido escuro, com chale, chapéuzinho,
Parece ter uma dor sofrida, assim, espiritual e tal. E essa mulher sabe tudo do Augusto dos Anjos. Falamos alguns minutos sobre Augusto e ela demonstra conhecer muito bem a obra e a vida do poeta. Ela diz que leu meus livros de poesias. Então ficamos sabendo que o narrador teve livros de poesias agora depois. Que me admira muito, que ficou feliz de me ver eleito príncipe dos poetas. Então realmente o narrador vira um poeta, o narrador tem uma ascensão e tem aquela ideia de ser igual a um Bilac, né? Um príncipe dos poetas ali. E ela também diz que escreve alguns versos, começa a declamar um verso para o narrador, e o narrador diz que está com o remédio da Camila nas mãos, enfim, né? E aí ela termina o poema que ela declama, espera alguma palavra, e o narrador diz que não tem muito tempo para conversar. Reparem que ele dá meio que uma de Olavo Bilac aqui, né? Camila está se sentindo mal e tenho que chegar em casa. E saio caminhando depressa, como se fugisse. Ou seja, aqui termina, né, com a questão do narrador, depois de um livro que falou muito da vida do Augusto dos Anjos, A Última Quimera, um pouco da vida do Olavo Bilac, e também essa criação toda do narrador, essa paixão pela Esther. Enfim, um livro bem legal para conhecer a vida do poeta Augusto dos Anjos, que não se deu bem na Paraíba, não se deu bem no Rio de Janeiro, e quando estava se dando mais ou menos razoável, uma vida razoável em Leopoldina, Minas Gerais, acaba falecendo.